Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Vamos dar início à leitura do último capítulo 21. Se você tiver aí a sua Bíblia à mão, poderá então abrir, pois hoje vamos olhar com algum cuidado para este último capítulo. Vamos ler a partir do verso 1. E diz assim o texto: Mais tarde, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos nas margens do lago de Tiberíades e manifestou-se desta maneira. É interessante ver que Jesus não abandona os seus discípulos mesmo após a sua ressurreição. É verdade que Jesus Cristo já não está com eles constantemente. No entanto, Jesus aparece de novo para os animar, para os encorajar, para os trazer de volta à fé e ao compromisso que eles haviam feito com Cristo de o seguir. Estamos lembrados que a semana da Páscoa foi uma semana extremamente dolorosa para Jesus, mas também para os seus discípulos. Eles viram Jesus ser crucificado, viram Jesus ser sepultado, mas ao terceiro dia Jesus havia ressuscitado e tinha estado com os discípulos. E agora Jesus manifestava-se de novo aos seus discípulos. Jesus não estava afastado deles. Como disse, é verdade que Jesus fisicamente aparecia menos vezes, já não estava tão presente. Provavelmente Jesus estava a querer, digamos assim, habituar os seus discípulos à presença do Espírito Santo e não à sua. Seria o Consolador que iria permanecer sempre com os discípulos. E era esse Consolador que os ia acompanhar. Ainda não tinha chegado o tempo de Pentecostes, onde o Espírito Santo desceria sobre eles de uma forma especial. E por isso, Jesus aparecia aos seus discípulos de forma a poder consolá-los, animá-los e prepará-los para esse grande dia. Jesus tinha aparecido a Maria Madalena, já tinha aparecido aos seus discípulos, tinha aparecido inclusive quando Tomé estava de novo com os seus discípulos, e então agora Jesus de novo aparece aos seus discípulos. Naquela manhã estavam presentes 7 destes discípulos. Vamos ver o que diz o verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem chamamos Eugêmio, Natanael, da Caná da Galileia, e 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse aos companheiros: Vou pescar. Os outros responderam-lhes: Nós vamos contigo. Saíram de casa e meteram-se num barco naquela noite, mas não apanharam nada. O texto aqui conta-nos como surgiu este plano da pescaria. Podemos pensar que Pedro, que liderou a pesca, estaria errado, porque não ficou em Jerusalém no cenáculo, nem saiu para evangelizar, tendo voltado no fundo ao seu antigo ofício. Mas parece-me a mim que não foi esse o erro aqui. Creio que Pedro e os discípulos não cometeram falha alguma nesta área. Por vezes cometemos erros na nossa caminhada com Cristo. Abandonamos de facto os princípios que Deus nos deixou. Mas eu creio que não é o caso aqui. Não é por eles terem ido pescar que estava o erro. Mas não temos assim evidências na Bíblia que nos mostrem que esse erro era um erro grave. Não, tanto que Cristo, quando aparece, não os condena por isso. De facto, foi Pedro que tomou a iniciativa para pescarem. Mas não me parece, sinceramente, que tivesse havido qualquer falha da parte deles. O texto diz-nos que eles não pescaram nada naquela noite. No entanto, você já imaginou pescadores profissionais, pescadores habituados ao mar, homens que viviam da pesca, terem saído para pescar e nada apanharam. Foi uma noite de frustração. Eles não estavam a fazer turismo ou pesca desportiva, de forma alguma. Não, eles saíram para pescar porque esta era a forma de ganhar o seu sustento. E esta é uma lição aqui, primeira, que eu gostaria que nós entendêssemos. Por vezes, os fracassos que nós vivemos nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, são lições importantes para nós. Têm de fazer-nos refletir. Talvez alguns de nós possam pensar que os fracassos aqui foi por causa da desobediência, mas como eu já disse, creio que não. Creio que o fracasso aqui, ou a razão pela qual eles não pescaram nada,
era porque Jesus ainda se iria manifestar a eles. Certamente poderia ter havido alguma coisa errada, mas creio que aqui o facto era que Jesus estava a querer ensinar aos seus discípulos quem ele era. Como eu já disse, o desafio que Jesus deixou era para que os apóstolos saíssem para evangelizar, para ensinar as verdades que eles tinham visto e ouvido da parte de Cristo. Mas isso só aconteceria depois de receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. No momento em que Jesus se despedia deles para ascender aos céus, ele disse que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles ainda estavam a aguardar esse revestimento de poder para começarem o seu ministério, de forma a favorecer toda a humanidade. E enquanto aguardavam, foram fazer a única coisa que eles sabiam fazer bem: pescar. Mas como eu já disse, por vezes acontecem este tipo de situações para nós aprendermos lições acerca de quem Jesus é e aquilo que Deus quer na nossa vida. Por isso vamos ler o verso 4. Ao romper do dia, Jesus apareceu nas margens do lago, mas os discípulos não sabiam que era ele. É interessante ver que estes discípulos não reconheceram Jesus à distância. Estes discípulos olharam para Jesus, mas não perceberam quem ele era. Quem era aquele homem que estava ali na praia naquela manhã? E Jesus falou-lhes assim: amigos, têm alguma coisa que comer? E eles responderam: nada. Jesus perguntou-lhes se eles tinham alguma coisa para comer, e eles não tinham absolutamente nada. Tinha sido uma noite completamente fracassada. Tinha sido, aos olhos destes discípulos, um grande fracasso. Mas Jesus ainda estava para se revelar. Eu creio que Jesus Cristo queria ensinar aqui aos seus discípulos que é Ele quem continua a cuidar das nossas necessidades, daquilo que nós temos falta. Quando nós nos dispomos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a palavra de Deus nos diz que o resto nos será acrescentado. E Jesus queria ensinar esta lição aos seus discípulos. Eles já tinham ouvido frequentemente Jesus falar disto. Eles já tinham ouvido Jesus dizer isto tantas vezes, mas ainda não estavam prontos para experimentar. E agora Jesus mais uma vez vai-lhes dar uma oportunidade para eles perceberem que é Jesus que cuida deles. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele conhece a sua profissão. Ele sabe as dificuldades que tem. Por isso necessitamos entregar essas nossas preocupações nas suas mãos. E era isso que os discípulos ainda não tinham aprendido. Eles fizeram algo que era normal. Eles precisavam de sustento e foram pescar. Era aquilo que eles sabiam fazer. Mas foi infrutífera essa pesca. Eles necessitavam de aprender que é Cristo que cuida de todas as coisas. Por isso, quando Cristo lhes perguntou se eles tinham alguma coisa que comer, eles disseram: não temos nada. Não há nada para comer. Então, diz o verso 6, Jesus lhes disse então: deitem a rede para o lado direito do barco e hão de encontrar. Deitaram-na e depois tiveram dificuldades em puxar por causa da grande quantidade de peixes. É interessante ver esta ação aqui, esta ação milagrosa de Cristo conhecedor até da natureza. No momento em que Cristo está a falar com os discípulos, passa um cardume de peixes mesmo por baixo do barco dos discípulos e eles nem se dão conta. Homens experimentados, a poucos metros da praia. Eles nunca esperariam, não seria normal este tipo de pesca assim. E certamente eles nunca estariam à espera de apanhar uma grande quantidade de peixes de manhã cedo, quando tiveram toda a noite na pesca. Na melhor altura para se pescar, não pescaram nada. Fora de tempo, eles fizeram uma grande pescaria. E isto aqui é outra lição que os discípulos necessitavam de aprender. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Por vezes nós pensamos que agimos no tempo certo, fizemos as coisas certas na altura certa, mas o resultado é vão. Precisamos de aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. O tempo de Deus nem sempre faz com que as coisas aconteçam da forma como nós esperávamos. Por vezes o tempo de Deus ocorre numa altura em que, humanamente falando, era impensável. E é por isso que nós reconhecemos nessas alturas a mão de Deus. Foi aqui o caso.
Os discípulos não estavam à espera que naquele momento, naquela altura que não era própria para a pesca, à distância que eles estavam da praia, que não era própria para pescar, debaixo do seu próprio nariz estaria um cardume enorme de grandes peixes. E eles ficaram admiradíssimos com esta situação. E o verso 7 nos diz: nisto o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Mal Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa que tinha tirado e lançou-se à água. Vemos que diante desta grande pesca os discípulos percebem a mão de Deus. Não podia ser outra pessoa. Eles estavam na presença do seu Senhor. E quando estamos de facto diante de grande bênção, diante de situações que são de facto talvez fora do comum, nós temos de reconhecer a mão de Deus. Infelizmente, às vezes as pessoas não veem Deus no seu dia-a-dia. Por vezes Deus age de formas que não são talvez o normal da vida e nós nem reconhecemos a ação de Deus. Atribuímos isso ao acaso, infelizmente, algumas até atribuem isso ao facto dos astros nos estarem ou não a influenciar aqui ou ali e não veem Deus agir. É estranho como nós atribuímos a tantas coisas aquilo que nos acontece, menos a ação de Deus. Pessoas por vezes são supersticiosas e derramam isto ou derramam aquilo e dizem: isto vai dar azar. Com Deus as coisas não funcionam assim. Nós precisamos de entregar de facto a nossa vida a Deus, que é o Deus sustentador de todas as coisas, o Deus soberano de todas as coisas. E quando alguma coisa nos acontece, aparentemente de fracasso, como é o caso aqui destes discípulos, ela tem um sentido, ela tem um propósito para a nossa vida. Podemos não entendê-lo logo na manhã seguinte. Podemos não compreender as razões pelas quais elas acontecem. Mas por vezes mais tarde, às vezes anos mais tarde, nós percebemos a razão daquela situação, daquele incidente. Por vezes não entendemos mesmo. Mas é necessário nós estarmos atentos à orientação de Deus no nosso dia-a-dia. Talvez você esteja a viver uma situação insólita, uma situação que não é comum. Talvez você foi como estes discípulos, fartou-se de trabalhar, fez o que deveria ter feito, na hora exata, no tempo certo, mas o resultado disso é fracasso. E talvez de repente Deus agora está a trazer à sua vida coisas que você nem esperava, situações que de facto, sem grande esforço, você lança as redes simplesmente para o lado certo, para o lado em que Deus mandou lançar e de repente tem uma grande pescaria. Eu espero que, como os discípulos fizeram, você o faça também. Adorem a Deus, reconheçam Deus nisso e não desprezem a ação de Deus na sua vida. O verso 8 continua a dizer: os outros discípulos continuaram no barco, puxando a rede cheia de peixe. Já não estavam muito longe da margem, mas apenas a uns 100 metros. Quando saltaram para a terra, viram ali peixe a assar nas brasas e pão. Jesus Cristo tem este cenário extremamente belo. Não sei se você consegue visualizar este mesmo cenário que está relatado aqui nas páginas da Bíblia. Estou a imaginar Jesus então ali na praia, sentado, com uma pequena fogueira acesa, com pão preparado para os seus discípulos e algum peixe a assar nas brasas. E Jesus está ali preparando a refeição dos seus discípulos. Eles saíram para pescar porque era aquilo que eles necessitavam fazer para ganhar o seu sustento. Mas Jesus está a dizer com este cenário, com este quadro: eu cuido de vós. Mesmo sem ter ido à pesca, eu tenho aqui o peixe. Mesmo sem ter feito pão, eu tenho aqui o pão. Jesus está a dizer com esta imagem, com este quadro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus tem um propósito para a vida de cada um. E Jesus tinha um propósito para os seus discípulos. Ele os tinha chamado para eles saírem, para anunciarem a palavra de Deus, para serem pescadores de homens. Eu não sei se você está lembrado desta expressão logo lá no início dos Evangelhos. Jesus faz o apelo aos discípulos e diz: vou-vos fazer pescadores de homens. E agora Jesus está a dizer: vocês voltaram à profissão antiga. Eu quero que vocês sejam pescadores de homens, porque do peixe e do pão eu trato. Do peixe e do pão eu cuido. Minha pergunta para si neste momento é: o que é que Deus os chamou a fazer? Qual é o seu chamado? Talvez você foi chamado por Deus para ser um empresário, um empregado de escritório, talvez uma boa dona de casa, uma avó cuidadosa,
Talvez você foi chamado por Deus para agir em amor no seu bairro, na sua vizinhança. Talvez você foi chamado por Deus para ser uma pessoa que fala a verdade no momento certo. Então não despreze esse chamado de Deus. Deus cuida de si nos momentos que você está a viver. Sejam eles difíceis ou fáceis, Deus está ao seu lado. Não se esqueça destas palavras, fique com elas guardadas no seu coração. Olhe para esta imagem de Jesus. Jesus na praia sentado ali com os peixes, com o pão, os peixes a assar e a dizer aos discípulos, essa pesca que vocês fizeram foi desnecessária. Era uma questão de terem-me pedido e eu teria dado. Então, nós temos de voltar a Jesus. Nós temos de colocar a nossa vida nas mãos de Cristo, buscar em primeiro lugar o seu reino. Isto não quer dizer que vai abandonar a sua profissão. Se esse foi o chamado de Deus para si, então faça. Mas se esse não foi, fique na sua profissão e seja o melhor profissional que pode ser para Cristo. Jesus nos tem chamado a fazer coisas diferentes, em períodos diferentes, e é essa a beleza de sermos cristãos, filhos de Deus. Eu creio que Deus não nos chamou para estarmos todos uniformizados. Deus chamou-nos sim para sermos unidos uns aos outros. Estarmos uniformizados é como se todos tivéssemos uma farda igual, e ser cristão é ser igual àquela pessoa e igual àquela não. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. E na profissão onde você está, nos estudos onde você está, no local de trabalho, se você tem uma profissão liberal ou não, não interessa. Faça o melhor que tem para Cristo. Seja o melhor exemplo, tenha um caráter semelhante ao de Jesus. Pense o que é que Jesus faria como nesta área da minha vida. Como se vamos supor que Jesus seria uma empregada doméstica. O que é que Jesus faria nessas alturas? Certamente seria o melhor empregado de todos. Ele daria o seu melhor para que aquela casa ficasse mais limpa do que nunca. Estamos lembrados que antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele era carpinteiro. Certamente os trabalhos que Jesus fez foram com grande primor. Trabalhos exemplares. Você deve ter o caráter de Cristo. Ser alguém cuidado e não desleixado. Não deve ser alguém preguiçoso. Não deve ser alguém que trabalha só quando o patrão está a ver. Deve fazer as coisas como para Cristo e não para os homens. Essa deve ser a marca de um cristão. Não trabalha só quando alguém está a ver. Um cristão trabalha quando é necessário e trabalha com mais afinco e mais dedicação do que qualquer um. Porque ele trabalha debaixo do chamado de Jesus. E se Jesus o chamou para ser um empregado de escritório, seja o melhor empregado de escritório que alguma vez existiu. Se Jesus o chamou a ser um funcionário público, seja o melhor funcionário público que alguma vez existiu. Seja um exemplo por causa de Cristo. Jesus então lhes disse neste verso 10, no capítulo 21 do Evangelho de São João, tragam-me alguns peixes dos que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e trouxe a rede para a terra. A rede vinha cheia de grandes peixes, ao todo 153, e mesmo assim a rede não se rompeu. Vemos aqui esta ação interessante de Jesus, mais uma vez. Jesus tem ali as coisas preparadas, tem o peixe a assar, o pão, mas Jesus diz, eu quero que vocês sejam meus cooperadores. Você está a dizer, mas eu não leio isto aqui. Lê. Jesus diz, tragam-me alguns peixes dos que acabaram de pescar. Ou seja, Jesus poderia ter ali a quantidade de peixes mais que suficientes para os seus discípulos. No entanto, ele disse, eu quero que vocês participem comigo nesta ação. Eu quero que vocês sejam meus colaboradores. Eu não vou oferecer tudo, apesar de poder. Eu vou-vos permitir que vocês façam parte dos meus planos, que vocês façam parte dos objetivos. Eu convido-vos a estarem comigo na minha ação. Isto é o que Jesus está a dizer neste verso 10 aos seus discípulos. Jesus está a dizer, eu poderia ter a fogueira completa, o peixe assado, todo, mas no entanto eu quero que vocês tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Jesus valoriza a ação dos seus discípulos. Jesus não desprezou este esforço que os discípulos fizeram de puxar os peixes para dentro do barco. Assim como Jesus não despreza a sua ação. Deus é um Deus tão amoroso que Ele escolheu ter-nos ao seu lado para nós o servirmos. Já viu esta imagem é bonita. Esta imagem de Jesus agindo com os seus discípulos ao seu lado. Faz-me lembrar quando eu tenho os meus filhos perto de mim e às vezes eles querem me ajudar.
Ainda há pouco tempo estava a reparar umas coisas e eles, pai, eu também ajudo. É óbvio que a ajuda deles, a maior parte das vezes atrapalha mais do que ajuda, mas eles querem ser prestáveis. E por vezes eu permito, quando não tenho pressa, permito que eles me ajudem. Então eles sentem-se úteis. Eu faria o trabalho 10 vezes mais rápido se eles não estivessem ao pé de mim. Mas, no entanto, porque eles querem ter a minha presença e eu quero ter a presença deles, então eu permito que eles me ajudem nessa tarefa. E eles ficam todos satisfeitos por serem valorizados naquela área, por poderem ajudar o Pai. E no fundo é o que Deus Pai faz connosco. Ele permite que nós possamos estar ao seu lado, agindo em coisas que por vezes até nem fazemos com grande primor, mas Deus permite, porque Ele nos ama e quer ter um relacionamento connosco. Simplesmente pela possibilidade de estarmos ao seu lado. O texto continua e nós temos que continuar a olhar para ele e diz: Então Jesus lhes disse: Venham comer. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe quem ele era, porque sabiam muito bem que era o Senhor. Jesus aproximou-se deles, tomou o pão e deu, e fez o mesmo com o peixe. Os discípulos aqui certamente se estavam a lembrar das vezes em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Certamente eles recordaram esses episódios que eles viveram com Jesus, onde Jesus, através desse pão e peixe, saciou a fome a grandes multidões. Isto Jesus queria fazer para lhes ensinar o cuidado que ele tinha para com os seus discípulos. Jesus operou grandes milagres e os discípulos presenciaram, e Jesus agora queria mostrar que ele continuava a operar os mesmos milagres. Ele é o mesmo Senhor, ontem, hoje e para sempre. E Jesus queria deixar essa mensagem com os seus discípulos. E diz o texto no verso 14, e foi assim que Jesus apareceu pela terceira vez aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Jesus apareceu desta forma, e Jesus iria continuar a ensinar grandes verdades aos seus discípulos. Mas isso nós iremos ver no próximo programa, quando voltarmos a olhar para o restante deste capítulo 21 do Evangelho de São João. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.